vamos falar sobre o Vasco, vamos falar sobre o provável time que irá a campo amanhã contra a Portuguesa da Ilha do Governador. Vamos falar também sobre a data da segunda fase da Copa do Brasil contra o Água Santa em São Januário e o horário da partida. Vamos falar também sobre... Tem muitos chutes de colegas, já que na próxima sexta-feira, dia 7, fecha a janela do primeiro semestre, de transferências do primeiro semestre. Quem contratar, contratou. Quem não contratar, só na janela do meio do ano. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo a bala rola. E como rola lá em São Januário, estaremos lá. Vasco e Portuguesa da Ilha, última rodada da Taça Guanabara. Jogo que o Vasco pode até entrar em campo classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Basta o Vasco, o Fluminense, venceu o Botafogo, já que veio antes da partida do clássico do Vasco. Tem um clássico jogo no Maracanã entre Fluminense e Botafogo. O Botafogo precisa da vitória para ter uma esperança de classificação às semifinais. Se isso não acontecer, o Alvinegro General Severiano vai disputar novamente o prêmio de consolação, que é o quinto lugar, que é a Taça Rio. Hoje a Taça Guanabara e a Taça Rio praticamente são mortas. Não vale como valia no passado. No ano passado, o campeão da Taça Guanabara ia para a final do Campeonato Carioca contra o campeão da Taça Rio. Se um time ganhasse os dois turnos, era campeão carioca direto. Hoje não é mais assim. Então, hoje o Flamengo, inclusive, acabou de ganhar do Madureira por 3-0, se consagrou campeão da Taça Guanabara. O que dá hoje o campeão da Taça Guanabara? Vantagem às semifinais, já que o Fluminense vencendo o clássico de amanhã, não dá mais para o tricolor da Laranjeira se ultrapassar o time da Gávea. Mas então, isso dá a vantagem para de dois resultados iguais nas semifinais. O Vasco ainda pode terminar a Taça Guanabara como vice-campeão. Para isso, o Vasco tem que torcer que o Botafogo vença o Fluminense, o Nova Iguaçu perca o seu jogo e o Vasco, vencendo a Portuguesa, termina aí a fase de grupos. A fase normal, pode dizer, da Taça Guanabara como vice-campeão, que daria ao Gigante da Colina a vantagem contra o terceiro colocado nas semifinais de dois resultados iguais. Como assim, se serão dois jogos, se no primeiro jogo o Vasco perder de 1-0 e no segundo o Vasco ganhar de 1-0, o Vasco entraria para a final do Campeonato Carioca. Agora, se o Vasco terminar em terceiro ou quarto lugar, terá que vencer um jogo, empatar outro, ou vencer os dois jogos para se classificar para a final do Campeonato Carioca. Bom, e vamos falar sobre o time que deverá entrar em campo amanhã às 6h10 na São Januário. Antes a gente vai fazer os shorts, a expectativa da torcida, a torcida chegando no estádio, que a gente está acostumado a fazer, no pré-jogo. E também vamos fazer nossa entrevista coletiva e, quem sabe, também pegar algumas imagens da zona mista. Mas, geralmente agora a zona mista e coletiva está sendo ao mesmo tempo. Até eles estão selecionando, os jornalistas ficam
na coletiva, que fica na zona mista. Mas muito provavelmente a gente só vai pegar mesmo a coletiva. E sobre o time, o técnico Ramon Dias, técnico Ramon Emiliano, na verdade o Vasco tem 2 treinadores hoje, tem colega que está incomodado do Ramon, o Ramon não fala nas entrevistas, que fala o Emiliano, mas eu acho que eles são uma unidade só. Eu vejo hoje o Emiliano mais como relações públicas, posso dizer, aquele que vai a coletiva, e o Ramon é aquele que pega no pé do jogador, que fica mais com os atletas. E o time não terá novidade em relação ao time que venceu o Marcílio Dias por 3-1 pela Copa do Brasil. O astro da equipe, o Dimitri Payet, por exemplo, que estava gripado, não viajou para Santa Catarina, já está recuperado, treinou normalmente, volta a equipe. O João Vitor, o zagueiro João Vitor, que foi poupado, por assim dizer, já que iniciou a partida lá em Santa Catarina no banco de reservas, retorna à zaga no lugar do Rogers. E o Zé Gabriel, apesar de ter treinado normalmente, é óbvio que ia treinar, né? Mas ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, é um desfalque. E o Ramon tem a dúvida se estreia o Zaforza como titular, ou coloca o Matheus Carvalho, ou o Matheus Cocão, como preferir, no meio de campo. E quem será o ponta esquerda no ataque vascaíno? Está entre o David e o Aaron. Meu Deus. Adson. Eu não sei porque eu meti Aaron, desculpem. O Adson e o David estão disputando uma posição. Na ponta direita será o Rossi. E o homem-gol, centroavante, o nosso Vigete, será o responsável de tentar balançar as redes da Portuguesa. O provável time do Vasco contra a Lusa Carioca: Léo Jardim, Paulo Henrique, Paulo Vitor, Medel, Léo e Lucas Vitor. Matheus Cocão ou Zaforza, Tomás Payet, Rossi, Adson ou David e Vigente deverão ser os 11 que iniciarão jogando amanhã lá em São Januário, que, pode falar em São Januário, dia 7 será o jogo, 7 será na quinta-feira contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco, como é melhor ranqueado que a equipe paulista, joga em casa, mas não tem mais vantagem no empate. Quem vencer avança para a terceira fase, que será agora sorteio da CBF, e será jogos de ida e volta. E se houver empate de 90 minutos, decisão por pênalti. A gente fica com trauma. Eu sei, a torcida do Vasco nos últimos 20 anos tem muitos traumas, e do ano passado tem a eliminação para o ABC, né? Nos pênaltis, também nessa fase, empatou sem gols e acabou sendo eliminado nos pênaltis, que o Pedro Raul perdeu o pênalti. Mas é um time completamente diferente, e a torcida precisa acabar com essa síndrome derrotista. Principalmente tem uma galerinha aí no X, não é mais Twitter, X, que a gente chama de VasTT, que eles pensam logo no pior. Ficam com medo de Água Santa, com todo o respeito à equipe paulista. Complicado, mas
a confiança que eu tinha. Esse time é bem melhor que foi eliminado pelo ABC ano passado. Inclusive, na época do ABC, a gente estava com um projeto de treinador chamado Maurício Barbieri. Hoje a gente tem 2 treinadores de verdade, que é o Ramon e o Emiliano. Então é isso, galera. Até o nosso pré-jogo, Vasco e Portuguesa, e todas as emoções lá em São Januário desse jogão de bola. Até mais.